Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e esse vídeo é a parte 2 sobre o tema do segundo diagnóstico de autismo na minha família. Bom, para quem não acompanhou, vai lá assistir o primeiro vídeo para vocês pegarem tudo certinho, mas só resumindo um pouco. Minha sobrinha, minha filhada, né, foi diagnosticada autista aos 2 anos e 6 meses. Ela é a filha da minha irmã, ou seja, prima de primeiro grau da Manu. No primeiro vídeo eu falei sobre as dúvidas que a gente ficou devido à pandemia, por ela não ter conseguido receber tanto estímulo, também por uma questão de saúde dela sofrer com refluxo e isso ter atrasado bastante o desenvolvimento dela, mas com o apoio dos profissionais a gente conseguiu cedo ter o diagnóstico dela. Nesse segundo vídeo, eu quero falar mais sobre as diferenças do diagnóstico da Titi para o da Manu. Por que que eu quero falar isso? É para você fazer um comparativo? Quem tá melhor, quem tá com mais atrasos, quem é mais autista, menos autista? Não, até porque isso não existe. É mais para mostrar para vocês como o espectro do autismo é amplo. Como duas crianças que foram diagnosticadas mais ou menos na mesma idade possuem características diferentes. Tá? Mesmo elas sendo criadas próximas, mesmo eu e a minha irmã temos a mesma cultura, o mesmo jeito de criar os filhos, as características são muito diferentes. Antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês deixar o like de vocês e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Bom, vamos lá, gente. Uma característica em comum entre as duas. As duas, elas apresentaram os sinais do autismo muito cedo. A Manu, eu não sabia na época que eram sinais do autismo, só fui saber quando eu já tinha um pouquinho mais de conhecimento. A Titi, por a gente já ter um pouco de experiência com a Manu, foi mais fácil a gente identificar esses sinais. Uma característica em comum das duas era que as duas eram muito agitadas, muito choronas. Porém, a Manu era por questões sensoriais. A Manu tinha muitas questões sensoriais com barulhos, contatos físicos. Já esse choro da Titi, a gente acredita que boa parte dele era devido ao refluxo, por ela estar sempre enjoadinha, com a gargantinha queimando por causa do gorfo. Então, a gente acredita que talvez isso tenha influenciado. Outra característica, a Manu sempre sofreu com transtorno do sono. A Manu, até hoje, ela tem um sono muito leve e ela demora muito tempo para pegar no sono. Já a Titi, não. A Titi, a minha irmã, ela já tinha aquele medo de, nossa, ela tá dormindo muitas horas seguidas. Será que eu devo acordar ou não a criança? A Titi dormia demais e até hoje, graças a Deus, ela dorme muito bem, né? Ou uma característica diferente das duas. Apesar das duas terem tido alguns atrasos no desenvolvimento, a Manu sempre fez gracinhas. Então, a Manu aprendeu a dar beijinho, primeiro aquele beijinho, né, que só encosta a boquinha, depois o estalado, o mandar beijinho, dar tchau, apesar do tchau da Manu ser um pouquinho mais, assim, espantando o mosquito do que o balançado, ela sabia dar tchau. Ela repetia musiquinhas, coreografiazinhas, tipo pintinho amarelinho. Ela conseguia fazer essas gracinhas. Já a Titi, não. A Titi, ela já é aquela criança que não faz muitas gracinhas, não faz imitações. Aquela criança que você chama, muitas vezes não atende. Agora, com 2 anos e 6 meses, ela, se você chama, ela já começou a nos olhar de volta. Mas até pouco tempo atrás, a gente podia chamar várias vezes, ela não olhava, ela não atendia. Comandos, a Titi ela ainda não atende, então aqueles comandos simples de pega pra mim, dá pro papai essa bola, busca a boneca, comandos simples, a Titi ela não atende. A Manu nessa idade, a Manu já conseguia atender a esses comandos. Outra característica, a Manu sempre foi verbal. Apesar de ter muita ecolalia e a fala da Manu no começo não ser uma fala funcional, que é aquela fala com sentido, era muito repetição de palavras ao vento, digamos assim,
A Manu sempre falou, teve sempre uma pronúncia razoavelmente boa. A Titi está com 2 e 6 meses, ela ainda não é verbal, ela ainda não fala. Ela começou agora a falar aquelas palavrinhas, mas ainda é aquelas palavrinhas que normalmente é a mãe só que entende o que ela quis dizer. Ou então emitir sons que a gente consiga entender do que ela está falando. Então, assim, ela começou a gostar muito de letras, números, então às vezes ela faz sons que a gente consegue entender, que ela fez 1, 2, 3, 4, 5. Mas você vê que ela solta um som no ritmo da palavra. As letras a mesma coisa, ela solta um som que você vê que é o ritmo das letras, né? Mas tem desenvolvido, tem apresentado sinais de que, graças a Deus, com bastante dedicação, ela vai desenvolver sim a fala dela. Outra característica, a Manu, ela é extremamente estabanada. Ela é aquela criança que tromba em todos os objetos, ela já tá com 6 anos, agora em fevereiro ela vai fazer 7 anos. A Manu ainda tropeça muito, ela vai sair pela porta, ela sempre bate no batente. Quando ela aprendeu a andar, ela caía bastante porque ela tropeçava. Todos os sapatinhos da Manu, o biquinho sempre é arranhadinho porque ela tropeça demais. Mas a Manu, ela aprendeu a andar com 1 ano e 1 mês, ela já estava andando. A Titi, ela demorou mais para andar. Ela foi andar, se eu não me engano, com 1 ano e 5 meses. Porém, a Titi é super habilidosa. Você vê que ela tem uma força na musculatura dela, que ela anda muito bem, ela escala muito bem, então ela sobe em cima de cadeira, sobe em cima da mesa, até tem que ficar muito atento com ela. Mas você vê que ela tem uma força física muito boa, que a Manu não tinha nessa idade. Então, é uma outra característica bem diferente que as duas apresentam, né? Eu não vejo a Titi tropeçar muito só quando ela exagera demais, né? Que ela tá correndo muito, então aí acontece como qualquer outra criança. Mas eu vejo que a Titi tem bastante habilidade nessa coordenação motora do andar, do correr. Eu não vejo que a Titi pula tanto que nem a Manu pulava. A Manu, ela até hoje, ela tem dificuldade para andar em linha reta, aquela coisa. Ela sempre tá saltitando. A Titi não, ela já anda, corre, sem saltitar tanto quanto a Manu. Essa outra característica também bem diferente. Bom, eu tenho que puxar característica até essa faixa de 2 anos e meio, né? A Titi não estranha tanto pessoas, lógico que ela não dá tanta confiança, mas ela não estranha se alguém chega em casa, se alguém brinca com ela, pelo contrário, ela é até bem tranquila, se aproxima, principalmente se a pessoa tiver alguma coisa do interesse dela, ela se aproxima, ela pede, ela demonstra querer o que a pessoa tem. Já a Manu não, a Manu ela estranhava muito as pessoas, ela tinha bastante dificuldade para socializar com outras pessoas. Uma característica que a Titi tem, que a Manu não tem, a Titi ela tem essa necessidade oral, então ela tem essa necessidade, ela teve, graças a Deus tá passando já bem essa fase, então a gente teve problemas com a Titi de morder, ela mordia a gente tinha muito medo que ela pudesse morder alguma criança na escola, graças a Deus não aconteceu, mas a gente, principalmente quando ela ficava muito nervosa ou muito feliz, ela mordia as pessoas. Ela nunca se mordeu, esperta, né? Mas ela mordia a gente e mordia com muita força. Isso a Manu não teve, essa questão oral. Então, essa também foi uma diferença entre as duas. Bom, de cabeça agora tá vindo essas questões mesmo. Pra identificar, a Manu, ela sempre teve dentro do grau leve e a Titi, ela está dentro do grau moderado. Por quê? A Manu, apesar dela, que nem eu falei, ela era estabanadinha, estranhava muitas pessoas, o desenvolvimento físico da Manu, ele estava bem próximo do esperado. Ela tinha alguns atrasos, mas ela conseguia ter uma independência muito grande em algumas situações. A Titi, ela ainda necessita de muito suporte, até por ela ainda não ser verbal, e ela também não consegue apontar muito pelo que ela quer, ela não, com sinais, ela não consegue usar os sinais ainda
para identificar o que ela quer. Então, por essa falta de comunicação da Titi, dessa necessidade de bastante suporte, ela ainda entra no moderado. Porém, olha como é curioso isso, que é um mito muito grande. A Manu, ela é grau leve, porém a Manu necessita da medicação. A Titi é grau moderado, porém ela não faz a necessidade da medicação. Por que isso? Porque a Manu, apesar dela não ter muitas limitações, a Manu sempre teve a situação dela ser muito irritada e o transtorno do sono, que era uma coisa que complicava demais o desenvolvimento dela. Uma criança cansada, que não consegue dormir, que tinha terror noturno. Então, ela faz a necessidade do uso da medicação. Como a Titi é uma criança mais tranquila, que a gente precisa mais buscar ela para brincar, para fazer as atividades, e por ela ter um sono tranquilo, conseguir descansar, conseguir recuperar todas as suas energias, ela não faz o uso da medicação. Por enquanto, não vê necessidade de que ela inicie com medicação. Bom, pessoal, eu acredito que eu consegui mostrar para vocês como que duas crianças que tenham criações parecidas, que são primas de primeiro grau, que fecharam o diagnóstico com mais ou menos a mesma idade, elas podem ter características tão diferentes umas da outra, né? Como eu falei, o intuito do vídeo não é comparar quem está melhor, quem está com mais dificuldade. É simplesmente dar para vocês opções, uma variedade maior de sinais que uma criança pode ter. Então, muitas famílias vão se identificar mais com a Manu e outras famílias vão se identificar mais com a Titi, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um grande beijo e tchau!